Olá pessoal, professor Rony Coser, é um prazer me reencontrar com vocês aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. Quero aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito no canal, aqui se inscreva, aqui apertando o botão inscrever-se aqui na parte de baixo do vídeo. Ative também os sininhos das notificações para que você receba aí as nossas novidades. Esse, inclusive, é o segundo vídeo da série. O primeiro vídeo foi sobre bibliologia, agora nós vamos abordar um tema, né, da teologia, que inclusive é estudado no escopo da bibliologia, que é o cânon bíblico, como você já pode ver aí na apresentação que eu coloquei do lado, tá bom? Quero também aqui externar a minha gratidão a você que já acompanha o meu trabalho, você que já é inscrito no canal, e a todos vocês, pedir que compartilhem o vídeo, não deixe também de comentar, a sua participação é importante, deixe lá perguntas, comentários, comente também sobre a contribuição, né, do nosso trabalho para você que nos acompanha aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Pois bem, pessoal, a gente vai então dar continuidade. Essa é uma série que pretende abordar aí de modo objetivo alguns temas importantes da teologia, assim como algumas disciplinas. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a bibliologia, que é uma disciplina voltada ao estudo da própria Bíblia. O seu objeto de estudo é a própria Bíblia, enquanto livro e enquanto palavra de Deus, enquanto mensagem de Deus. Neste segundo vídeo, a gente está abordando aí a questão do cânon bíblico, que é um assunto normalmente estudado em disciplinas como Introdução em Panorama do Antigo Testamento, Introdução em Panorama do Novo, Teologia do Antigo, Teologia do Novo. Você tem esse assunto também acaba sendo abordado na disciplina de hermenêutica. É comum, né, que aconteça do assunto ser abordado também. A gente tem uma área também que está muito próxima dos estudos em torno do cânon bíblico, que é a área da crítica textual. Claro, aí você tem um pessoal mais especializado, é uma área assim, você tem tanto você tem poucas publicações em português, como a gente sabe assim de poucos nomes, né, de poucas pessoas que trabalham também com essa área, é uma área muito específica em que você precisa inclusive ter acesso também a manuscritos, é uma área assim realmente bem técnica, mas que tem relação também com a questão do cânon bíblico, né? O assunto do cânon, ele é um assunto também, ou por que não dizer, eminentemente teológico, ok? A gente vai começar colocando aí para você a questão do que é o cânon, né? Eu começo aqui esse vídeo lançando uma pergunta sobre, inclusive essa palavra cânon, algumas vezes você vai encontrar em determinadas obras a palavra cânone, né? Basicamente a mesma coisa, uma coisa, basicamente tem o sentido é o mesmo, e um detalhe interessante sobre essa palavra cânon é que ela aparece no texto bíblico, no hebraico, no grego, claro, são palavras diferentes, e originalmente, tanto no hebraico, lá em Ezequiel, como no grego, se eu não estou enganado, aparece na epístola aos Gálatas, tanto no Antigo como no Novo, o sentido original não tinha nada que ver com o sentido com o qual nós utilizamos a palavra hoje, ok? A palavra cânon, originalmente, ela significava, apontava para uma vara reta de medir, né? Podemos definir assim. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, oferece essa definição, né? Então, o Archer também, tem uma obra muito importante do Archer, quando ele escreve sobre o Antigo Testamento, ele vai também trazer uma definição da palavra cânon, vai trazer também um comentário sobre a palavra cânon. Basicamente, o sentido teológico da palavra como nós usamos hoje, como nós aplicamos, como ela aparece nos livros aí de introdução à Bíblia, de comentários ao Antigo Testamento, comentários ao Novo, etc. A palavra cânon denota aí uma coleção de livros, né? Uma coleção de livros divinamente inspirados, o que obrigatoriamente evoca então a ideia de uma distinção entre livros. Você tem a ideia de que um grupo de livros é inspirado por Deus, é dado por Deus, ao passo que outro grupo de livros não é inspirado, não possui o mesmo selo de autenticação divina, né, vamos dizer assim. Então a ideia de cânon ela está atrelada à ideia de um conjunto de livros que é inspirado, ok? É claro que essa compreensão ela vai variar entre as diferentes tradições cristãs. Na verdade, essa variação ela começa muito cedo na história da formação do cânon bíblico, ok? Então, até hoje, inclusive, você tem diferenças aí no entendimento de quais livros são e de quais livros não são. E se a gente for olhar a nível de academia, existe inclusive uma rejeição à ideia de um cânon, né? A ideia de um cânon, ou seja, que determinados livros são mais inspirados do que outros. Então, você vai ter alguns teólogos bíblicos, inclusive, que vão dizer que não, que a ideia de um cânon, na verdade,
ela é decorrente de uma escolha que a igreja fez de determinados livros em detrimento de outros livros, ok? Então, como você pode ver, o assunto realmente é muito amplo e ele desperta aí diversos posicionamentos. É claro que eu aqui neste vídeo me posiciono em favor da ideia de um cânon fechado, a ideia de um conjunto de livros que sim é inspirado por Deus. Essa é a posição também majoritariamente aí adotada pelas igrejas de matriz protestante, e vou fazer um recorte mais específico aqui. As igrejas também de tradição pentecostal normalmente se alinham a essa ideia, embora você vá ter vozes destoantes, né? Isso é normal em qualquer segmento religioso, em qualquer segmento cristão. A pergunta seguinte que eu lanço é como se formou o cânon. E aí uma primeira informação que a gente precisa colocar dentro dessa questão é que os livros bíblicos eles demoraram muitos séculos para serem escritos. Logo, quando a gente fala da formação do cânon bíblico de certo modo, nós estamos falando da própria formação dos livros bíblicos, ok? E também existe uma certa divergência, mas acredito que nesse ponto há uma grande unanimidade, vamos dizer assim, no sentido de se reconhecer que os livros bíblicos, em sua grande maioria, eles são resultados de um longo processo, eles demoraram muito tempo, eu me refiro ao conjunto total, né? Eles, seja no cânon protestante, que inclui 66 livros, seja no cânon católico, que tem 7 livros e 4 acréscimos a mais, né? Me parece que o cânon ortodoxo também, da Igreja Ortodoxa, é diferente também, ele inclui ou não inclui determinado livro, isso sem contar as variadas opiniões e posicionamentos que surgiram ao longo de 2000 anos de cristianismo, né? Eu estou citando aqui os principais cânones, os mais conhecidos, né? A gente pode falar também do cânon judaico, que não inclui o Novo Testamento, né? Ele só tem o texto, o volume textual do Antigo Testamento. Mesmo assim, os livros estão dispostos numa ordem diferente, logo aparecendo uma quantidade menor, né, em relação ao nosso Antigo Testamento, que tem 39. A Bíblia hebraica, na verdade, tem menos livros, porque ela reúne, é muito comum que ela una livros que nas nossas Bíblias aparecem separados, no cânon hebraico eles aparecem juntos. Os 12 profetas menores, Esdras e Neemias, por exemplo, e também a divisão desses livros ela é diferente da nossa classificação. Como a gente conhece, Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, livros proféticos, os proféticos ali divididos em duas categorias, profetas maiores e menores, né? Na Bíblia hebraica, essa divisão é diferente. Torá, profetas e escritos, né? Ou Torá, Nevim, Ketuvim. Então, quando a gente fala, né, dessa formação do cânon, basicamente nós estamos falando da própria formação dos livros bíblicos, ok? É claro que o reconhecimento, né, desses cânons, ele vai se dando aí, ele passa por processos. A gente tem aí já no quinto século, no quarto século da era cristã, você já tem alguns pais da igreja, vamos dizer assim, se posicionando e apresentando algumas listas de livros que eles reconheceram como inspirados. Mais adiante, a partir de 1546, o Concílio de Trento, da Igreja Católica, naquele movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, ele vai mexer nessa questão e é quando justamente esses livros aí serão, esses 7 livros que nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Também mais 4 acréscimos, é quando esses 11 textos serão inseridos no cânon do Antigo Testamento, o que a Igreja Protestante ela não aceitou, né? Basicamente a maioria das traduções, perdão, a maioria das traduções protestantes elas rejeitam esses livros, não incluem esses livros, né? Justamente por causa da compreensão que se tem em torno desses livros serem ou não inspirados. No caso dos protestantes, eles rejeitam a inspiração desses livros, ao passo que a Igreja Católica incluiu. Então, como você pode ver, existe tanto uma demora para que esses livros, né, fossem escritos, e você tem depois, ao longo da história também, processos de reconhecimento, né? Isso não foi algo definido numa reunião, isso não foi algo definido num concílio, não. Você percebe que, conquanto posicionamentos tenham sido colocados, mas você tem aí um processo histórico que é longo e demorado, ok? Ainda uma terceira pergunta que eu coloco para vocês aí é que se houve critérios para se identificar o cânon, né? E aqui a gente começa a esquentar um pouco o nosso estudo. E eu vou responder que houve critérios já nos primeiros séculos da era cristã, isso aqui falando especificamente do Novo Testamento, já que é importante que ao estudar o cânon, claro, a gente pode fazer um apanhado geral dele, como é o que eu estou fazendo aqui neste vídeo, mas é interessante que se estude o cânon do Antigo e o cânon do Novo Testamento, até porque são processos totalmente diferentes.
Por exemplo, quando o Novo Testamento ele é concluído, o último livro é escrito, o livro de Apocalipse, devemos lembrar que o Antigo Testamento já estava composto há quase 500 anos. Como você pode ver, é uma janela de tempo muito grande, né? É claro que aqui, quando eu falo dessa data, eu estou tomando como referência as posições mais conservadoras, né? Já que alguns autores, alguns biblistas aí vão defender que alguns livros do Antigo Testamento foram escritos aí no período interbíblico, né, por exemplo. Então isso reduziria um pouco essa janela de tempo aí que eu mencionei de quase 500 anos, porém é válido lembrar, mesmo que essa janela de tempo seja menor, nós estamos falando de um longo período de tempo, né, um período realmente muito grande. Então, por exemplo, no caso do Novo Testamento, alguns critérios foram observados. A gente lê a respeito do critério de apostolicidade, a gente lê a respeito do critério de circularidade desses livros, né? A gente lê também a respeito do critério de aceitação desses livros por parte das comunidades cristãs espalhadas aí no mundo já no primeiro século. Então, basicamente, a ideia é, bom, se esses livros eles foram escritos por apóstolos ou por pessoas que estiveram próximas dos apóstolos, se esses livros são aceitos e são já utilizados pelas diferentes igrejas locais espalhadas aí no entorno do Mediterrâneo. Então, houve sim algumas observações, né, que foram levadas em conta. Isso, claro, né, se estendeu essa discussão em torno do cânon, até porque a primeira lista contendo os 27 livros do cânon do Novo Testamento só vai aparecer, se minha memória não me trai, no quarto século, né? Então, você tem aí uma demora no reconhecimento final e oficial dos 27 livros do Novo Testamento, tal como nós os temos hoje. Só para você ter uma ideia, os evangelhos são em número de 40, ou mais de 40 evangelhos que são escritos, ao passo que o cânon do Novo Testamento, aceito pelas igrejas protestantes, eles, assim como a Igreja Católica também, só inclui 4 evangelhos. Então, naturalmente, você percebe que houve sim critérios, né, para a aceitação desses livros. Uma pergunta que sempre é feita, né? Por que a diferença, né, desses cânones? E aí eu começo fazendo uma afirmação que está aí por escrito, né, de que o reconhecimento da inspiração de livros ele variou entre diferentes tradições cristãs. Conquanto tem havido certos critérios, mas a gente sabe que no universo da teologia, no universo teológico, você tem variações, você tem variáveis, você tem questões que são consideradas por uns e desprezadas por outros. Por exemplo, Martinho Lutero, isso já no século XVI, ele entendeu que a epístola de Tiago, ele vai se referir a ela como epístola de palha, né? Então veja, e note que a essa altura a epístola de Tiago já estava mais do que aceita, né? Mais do que inserida no cânon do Novo Testamento. Então você percebe que conquanto tenham havido aspectos comuns, né? Aspectos elementares, mas nem sempre há concordância no que tange a esse reconhecimento dos livros, né? Seja como for, a tradição cristã, em grande medida, ela reconhece que esses livros foram dados por inspiração de Deus. Autores como Norman Geisler, por exemplo, eles vão apresentar bons argumentos em favor da defesa de um cânon fechado, de uma coleção de livros inspirados, em detrimento de outros que não possuem a mesma inspiração. Eles apresentam aí diversos argumentos. Também o pastor Antônio Gilberto, um teólogo pentecostal, que eu já citei aqui no vídeo, ele no seu livro A Bíblia através dos séculos, que eu vou recomendar aqui inclusive no final, ele vai apresentar várias razões do porquê os protestantes aceitam esse conjunto de livros e rejeitam outros livros. Veja que eu estou usando a palavra rejeitar aqui no aspecto da inspiração, ok? Já que esses livros possuem um valor histórico, literário, que é muito importante, que não pode inclusive ser negligenciado por quem trabalha com história da Bíblia, por quem, por exemplo, se interessa pelo período do Segundo Templo, ou período interbíblico, como nós costumamos chamar. Esses livros, eles preservam muito da religião, do contexto político, do contexto social. Livros, por exemplo, como os livros de Macabeus, que estão no cânon católico, esses livros são muito importantes e precisam ser estudados para que você consiga entender, inclusive, esse pano de fundo histórico-social, que inclusive serviu, né, é onde o Novo Testamento, o que compreende os 27 livros que nós entendemos serem livros inspirados por Deus, é justamente o cenário onde esses livros são formados. A gente precisa entender que quando o Novo Testamento é escrito, não apenas o Novo Testamento está sendo escrito, existe
efervescente produção literária que está acontecendo, diversas obras estão sendo produzidas, e é natural, inclusive, até um ponto polêmico aqui, algumas pessoas perguntam, mas, poxa, a Epístola de Judas, ela está fazendo citação de livros apócrifos, né? Como pode isso? Como entender isso, já que está citando livros que nós consideramos como apócrifos, né? Como não inspirados? Mas veja, os livros da Bíblia, eles não surgem no vácuo, eles não surgem a partir do nada. Esses livros eles estão surgindo a partir de contextos, né, aquilo que na exegese a gente chama de Sitzenleben, né, ou seja, o lugar da vida, o lugar vivencial. A gente pode pensar aí no lugar geracional dos textos bíblicos. Para falar como o filósofo francês Paul Ricoeur, a história precede a palavra, né? Então você tem eventos acontecendo que vão dar lugar ao surgimento desses textos, e é natural que esses autores bíblicos inspirados, eles estejam dialogando com outras obras, estejam lendo outras obras. Aliás, pessoal, para falar honestamente aqui, Judas não é o único caso no Novo Testamento. A gente tem outros casos, nós temos outros textos, inclusive paulinos, onde ele está citando textos não canônicos, por assim dizer. Ok? Mas, reitero, nós temos bons argumentos apresentados para defender a ideia de que existe sim uma coleção de livros que é inspirada por Deus. Um argumento muito utilizado é justamente a harmonia que há entre esses livros, a coesão que há entre esses livros. Isso falando do Novo Testamento, que pode também ser aplicado ao Antigo. No caso do Antigo Testamento, repare que o próprio Jesus ele se refere mais de uma vez a esse conjunto de livros do Antigo Testamento como já sendo, é claro que ele está ali possivelmente refletindo uma tradição da época, mas de algum modo essa tradição da época, na boca de Jesus, pode ser um indicativo de que já havia esse reconhecimento desse conjunto de livros do Antigo Testamento como um conjunto coeso, harmônico, que Jesus chama de escritura, ora escrituras. Né? Você tem uma referência bem mais direta lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 27 e 44, onde Jesus alude à forma como a Bíblia hebraica estava dividida, organizada, justamente que eu citei aqui no vídeo, aquela tríplice divisão, né? Torá, Nevim, Ketuvim, lei, lei, profetas e escritos, né? E Jesus cita essa divisão de modo muito claro, né? Com relação ao Novo Testamento, você tem autores do Novo Testamento citando outros autores do Novo Testamento em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento, o que é uma coisa muito curiosa, né? Veja, por exemplo, Pedro, quando ele fala dos escritos de Paulo, ele vai dizer assim, olha, o nosso irmão Paulo, ele aborda pontos difíceis nos seus escritos, né? E aí tem um momento que ele diz, né? Assim como toda a escritura, ou seja, ele faz uma alusão direta, ele coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com o restante do Antigo Testamento. Então você já percebe que já no Novo Testamento você tem a ideia, já talvez aí num sentido seminal, embrionário, mas você já tem no Novo Testamento a ideia de que os próprios autores do Novo Testamento reconheciam outros autores, ou pelo menos textos de outros autores contemporâneos a eles como inspirados, né? Uma coisa interessante, é interessante aqui a gente considerar que esse texto de Paulo, quando ele fala isso, né, que diz a Escritura, digno é o obreiro do seu salário e não atarás a boca ao boi que debulha. É interessante que essa expressão não atarás a boca ao boi que debulha está em Deuteronômio, lá no Pentateuco. Mas a expressão digno é o obreiro do seu salário é uma fala de Jesus, né, que é citada pelo evangelista Lucas ou Mateus. Acho que os dois fazem essa citação, se eu não estou enganado. E Paulo coloca essa citação evangélica, né, que está nos evangelhos, ele coloca em pé de igualdade com um texto do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, né, para a gente pensar. Então isso leva realmente a corroborar a ideia de que você tem nos autores neotestamentários a ideia de um conjunto de livros que é inspirado, né, que evoca essa inspiração, que são livros dados por Deus para a humanidade. Bom, pessoal, chegando aqui ao fim do nosso vídeo, eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, né? Claro que isso é assunto para uma aula aí de 2, 3 horas, tranquilamente, né? Mas a gente está aqui procurando fazer vídeos menores, que é a proposta da série, Teologia em Miniatura. Eu vou começar então aí fazendo agora, eu prometi a vocês que ao final dos vídeos sempre faria indicações, e eu termino então aqui indicando para vocês aí, esse livro é escrito por um padre, o Johann Konings, o título é A Bíblia, Sua Origem e Sua Leitura. Gente, é um livraço. Konings é um biblista muito respeitado na academia e é uma literatura bem acadêmica, mas com uma linguagem acessível, onde ele aborda pontos muito importantes aí a respeito da Bíblia, falando sobre a formação da Bíblia, a recepção da Bíblia, dos textos bíblicos. É uma obra, eu diria, uma leitura obrigatória para quem se interessa
por esse assunto, ok? Como eu disse para vocês aí, a obra do pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, é um livro que, se não estou enganado, originalmente foi escrito na década de 80 e continua sendo um livro muito importante aí para quem deseja conhecer, inclusive essa questão do cânon que nós estamos abordando aqui. Faz alguns anos já que eu li essa obra do pastor Antônio Gilberto, vez ou outra eu volto nela. Se eu não estou enganado, ele dedicou um capítulo exclusivo para falar da questão do cânon. Uma outra obra que eu recomendo para vocês é uma obra mais recente, né, para vocês estudarem aí, que é esse livro que você tem aí como organizadores, o Wayne Grudem, que ficou muito conhecido no Brasil por causa da teologia sistemática dele, né, de capa azul, aquele colosso, né, com quase 900 ou quase 1000 páginas. Eu tenho ela na minha biblioteca, inclusive. A gente tem aí o John Collins e o Thomas Schreiner. Eles, nesse livro, são organizadores, são vários. A gente vê que são vários artigos que foram reunidos para formar essa obra. O título é Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta segunda, ou perdão, né, deste segundo vídeo. Eu ia falar videoaula, né, porque eu estou gravando muita videoaula, estou com um hábito aqui na ponta da língua de falar videoaula, né? Não deixa de ser, né? Se você gostou aqui desse segundo vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, convide outros para assistirem também, tá bom? Eu estou postando também os vídeos no Facebook. Se você está vendo pelo Facebook, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando para você também aí o link, né, o endereço aí do nosso canal. Não deixe de se inscrever lá no canal também, porque isso nos ajuda a crescer, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí, que Deus os abençoe.